E aqui, a defesa de Daniel Vorcaro acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir à Polícia Federal provas objetivas para justificar a prisão dele, né? A defesa, os advogados do dono do Banco Master acionaram, né, o Supremo Tribunal Federal e estão pedindo informações objetivas que embasem o pedido de prisão preventiva cumprido ontem. A defesa pede a comprovação da existência do suposto grupo de conversas chamado A Turma e se o banqueiro se de fato fazia parte dele. Para isso, solicita as datas das mensagens atribuídas a Vorcaro e mencionadas na investigação. No celular do dono do Banco Master, a Polícia Federal encontrou esses diálogos nesse grupo, A Turma, sobre ações, sobre supostos adversários do banqueiro, né? Entre eles, o jornalista Lauro Jardim, que falamos aqui, alvo, né, dessa turma. Advogados afirmaram em nota que não tiveram acesso prévio aos elementos usados para justificar essa prisão. Por isso, né, eles requereram ao Supremo que determine à Polícia Federal a apresentação de informações objetivas que sustentaram esse pedido de prisão preventiva autorizado pelo André Mendonça. Os advogados pedem ainda que a PF informe as datas alegadas das invasões de sistema de órgãos públicos, assunto que tratamos há pouco também com a Natália Portinari aqui, né, que ele teria invadido sistemas públicos, órgãos públicos para obter informações, entre eles dados sigilosos de instituições como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, até Interpol e FBI, né? A defesa também cobra documentos e datas que comprovem os pagamentos citados pela polícia no inquérito. Outro ponto é o bloqueio de 2 bilhões e 200 milhões de reais em uma suposta conta atribuída ao pai do empresário, Henrique Moura Vorcaro. A defesa solicita a indicação do documento no número da conta e das evidências que sustentaram a afirmação de que o bloqueio seria desse montante e que seria necessário. Vamos lá, estamos com Walter Mairovich na tela. A defesa tem alguma razão de acionar isso? É preciso o Supremo Tribunal Federal apresentar essas provas, dar essas mensagens que eles obtiveram com a Polícia Federal? Bom, vamos separar as coisas. Tudo indica que eles buscam esses documentos para a preparação de um habeas corpus liberatório. Evidente, isso é de uma clareza solar. Eles estão buscando tudo aquilo para quê? Para ver ilegalidade, para ver abuso e para efetivamente usar desse remédio heróico que é o habeas corpus. Isto está na cara. O segundo ponto é a maneira como é feito esse pedido. Que a defesa tem garantia, é mais do que isso, é um direito, é uma garantia de ter acesso aos documentos, isso tem que ser aberto à defesa, evidentemente. Agora, achar que a Polícia Federal tem que dar satisfações, é um órgão de consulta, onde está a prova A, onde está a prova B, onde está a prova C, isso é absolutamente incorreto, porque se dá acesso aos documentos e a decisão de prisão é motivada. Não está lá a polícia para ser um órgão auxiliar e falar veja a folha 4, veja a folha 8, veja a folha 10. Não, se abre acesso aos documentos e o interessado faz a análise, faz a busca que quiser. É assim que funciona. Então, o que eles querem? Eles querem tudo mastigadinho para que a própria polícia mostre o quê? Como ela fez o seu mosaico para ver onde é que tem alguma falha. Aí já é um exagero, eu diria, aspas, como se diz no popular, uma folga, né? Vamos lá, professor Beto, como é que você vê aí esse pedido da defesa de Vorcaro? Claro, estão trabalhando, a gente sabe que os advogados do Vorcaro, são inúmeros advogados do Vorcaro, do Banco Master, é uma turma de peso. Justifica aí esse pedido da defesa? Como é que o senhor analisa? Eu acho que o Mairovich já colocou, Fabiola, as coisas nos seus lugares.
com perdão aqui do francês, lembrando um dito muito comum na nossa infância, a bebê, mamar na vaca você não quer, né? A gente dizia. Claro, o advogado, eu acho que o Vorcaro se acostumou tanto com esse tipo de privilégio, de comprar privilégio, de botar todo mundo para fazer o que ele queria, que agora ele também acha que a justiça, né, os advogados dele parece que se contaminaram desse ímpeto e querem que a justiça trabalhe para eles poderem anular os atos da justiça. Né? Quer dizer, é realmente espantoso a audácia, mas que audácia, né? Essa sensação de privilégio, essa postura de, não, comigo eu quero um tratamento que não tenha ninguém. Mas, como você dizia, né, Fabiola, é uma banca dos melhores advogados do país, muito bem remunerados, ao que consta, né? Só o ano passado, com serviços advocatícios, o Vorcaro teria gastado mais de R$500 bilhão. Então, obviamente, você vai ter os melhores advogados, que eu acho que, está claro, é solar, como disse o Mairovitch, o objetivo é conseguir um habeas corpus, sempre o objetivo é o mesmo, é tentar voltar a tirar ele da cadeia e levar para casa. Agora, o que é interessante que a gente percebe do ponto de vista, e que é interessante para a audiência entender, a gente sempre separa, e o Mairovitch depois me corrija se eu falar bobagem, mas existem dois mundos quando a gente vê esse mundo criminal, da justiça criminal. Existe o processo criminal, que são as provas, que são as coisas que acontecem, que são os fatos que escandalizam, comovem a opinião pública. E tem o âmbito do processo penal, que é o universo onde os advogados jogam. É difícil eu assim, empatizo. Hoje em dia não deve estar sendo fácil ser advogado do Vorcaro, ainda que recebendo bem, porque é um trabalho um pouco inglória, porque a gente está vendo, com o pouco que já vai aparecendo, o escabroso que é tudo. Então, obviamente, eles vão entrar para dizer que o Vorcaro, quando falou que queria arrebentar os dentes do Lauro Jardim, era uma metáfora, que, na verdade, com isso ele queria, não sei, calar o Lauro Jardim de mentiras que ele estaria falando. Quer dizer, é tão difícil justificar isso que, em vez de entrar no mérito do que aconteceu, eles vão tentar questionar a cadeia de custódia das provas, como que elas foram obtidas. Então entra, né, nessa lógica do jus esperniandis aí, processual, como que eu digo, não, essa prova foi coletada de uma forma errada, a cadeia de custódia dessa prova não foi respeitada, a junção dessas provas não estão adequadas, as datas das provas não justificam essa nova medida. Então, as pessoas, às vezes, em casa ficam indignadas, mas o Estado Democrático de Direito funciona assim, a justiça criminal funciona assim. Não, o fato em si pode ser escabroso, mas você precisa garantir uma liturgia processual. E é onde os advogados muito bem pagos entram para tentar encontrar alguma inconsistência da polícia, da justiça, do Ministério Público, para dizer que com isso tudo vai ser perdido, nada vale, e o Vorcaro poder voltar para casa. Me parece que vai por aí, mas o Mairovitch apare aqui as bobagens que eu falei. A gente tem muitas outras notícias chegando por aqui, tem operação em andamento hoje também. Tem só ainda um ponto que eu queria só esclarecer aqui com o professor Walter Mairovitch. Ontem falávamos bastante, né, Josias, a respeito do silêncio, da postura da Procuradoria-Geral da República. Mairovitch muito bravo em relação a isso. Parlamentares, Mairovitch, começaram a questionar isso. Aliás, essa também é uma das nossas notas mais lidas na página do UOL. Várias falas ali de parlamentares criticando a postura do Paulo Gonet de não pedir a prisão do Vorcaro, né? Porque ele disse que não teve tempo de analisar. A PGR alegou um prazo exíguo e não se manifestou sobre o caso, né? E aí o ministro André Mendonça, ele mesmo criticou a postura, né? E ele autorizou as medidas solicitadas. A avaliação de alguns parlamentares deputados, senadores, é de que Gonet está alinhado ao centrão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, afirmou: se fosse ameaça de quebrar os dentes de um ministro do Supremo, Gonet teria pedido a prisão imediatamente, fazendo essa comparação. A pergunta que eu te faço, professor Mairovitch, o que pode ser feito a respeito de Gonet? Tem alguém que pode freá-lo? Tem alguém que pode cobrá-lo? O que pode acontecer com Gonet em relação a isso? Bom, duas coisas. Primeiro, um passo anterior, em razão do que o Beto bem colocou, é bom
as pessoas que assistem, eles têm que compreender. A decisão do ministro Mendonça tem que ser motivada, e foi motivada. Ele disse por que ele decretou a prisão preventiva. E a Polícia Federal, quando fez a representação, colocou na representação os motivos que ela entendia para que fosse decretada a prisão. É isso. Agora, querer que... Onde é que está? Cadê? Isso aí está fora, efetivamente, das funções que é da polícia, que é da justiça. Colocado isso. Agora, vamos ao Paulo Gonet. Falamos já bastante sobre ele ontem. E o que me impressionou muito e que é a questão da urgência. Urgência, imagine um pronto-socorro, Fabiola, onde de repente aparece alguém que precisa ser imediatamente levado a uma cirurgia. E nesse pronto-socorro fala, não, isso aqui é um pouco complicado, nós vamos deixar para o dia seguinte. Não pode deixar para o dia seguinte. O Gonet sabe muito bem do que representa uma urgência em sede de justiça. Urgência precisa ser algo a ser colocado, seus argumentos, as suas motivações de imediato. Então, ele pode, inclusive, depois mudar de posição. Falar, olha, eu assim opinei, e o Ministério Público opina, eu assim opinei na urgência, mas melhor considerando depois tal. Então, tem sempre uma porta aberta de saída, mas urgência é urgência. Veja, eu disse ontem, até ficou na capa do UOL. Ora, tem que ter um raciocínio assim, lógico, falar, olha, vai esperar quebrar os dentes do Lauro Jardim para depois apreciar? E veja que tudo isso, bastava ele ouvir, atenção, ouvir aquilo que foi gravado. A ordem estava lá, podia ser ouvida. Então, bastava uma verificação muito simples para se chegar à conclusão de que a intimidação estava lá. Olha, vamos intimidar, vamos inventar um assalto e quebrar os dentes dele. Então, veja, foi muito, mas muito. Isso acho que nem um promotor iniciante usaria essa estratégia. Ou seja, não, eu preciso de mais tempo. Não, era urgência. Daí a gravidade. Com relação ao ao procurador Gonet, ele deveria se afastar disso. Agora, a tua pergunta direta, que eu uso muito aquela frase francesa, viu, Beto? Qui garde les gardiens. Os franceses usam muito no direito isso. Quem vigia o fiscal? Qui garde les gardiens. Quem vigia o Gonet? Muita gente vai falar, é o Conselho Nacional do Ministério Público. Não é. O Gonet tem um órgão a que ele se submete, que é o Conselho Superior do Ministério Público, criado por lei complementar. E o que diz isso? O que diz a lei complementar sobre esse conselho, que é um conselho superior? Não é o Conselho Nacional. Aliás, o Conselho Nacional é presidido pelo próprio Gonet. Não, esse é um conselho superior do Ministério Público que tem por tarefa verificar prevaricações. Atenção para esse termo, Fabiola, prevaricação. O Gonet ficou numa linha, ele prevaricou ou ele teve uma omissão justificável que vira prevaricação? Isso é uma tarefa do Conselho Superior, que garde les gardiens, quem guarda, quem fiscaliza, o guardião do Ministério Público Federal, o chefe dos chefes. Quem é? É esse Conselho Superior.